Graças a Paz, amados. Queria dar continuidade naquela série que eu gravei no GTV no YouTube sobre a série relacionada às nossas fraquezas, é preciso ser forte. E vou ministrar o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Espero que de alguma forma essa palavra possa falar contigo também, você possa estar com o coração aberto a ouvir e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. A gente busca falar sempre, eu gosto de falar antes de ministrar alguma coisa, que a gente ministra aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente vive. E a gente fala das coisas às vezes, mas a gente tem a autoridade no que a gente fala. Então, sobre Jesus no jardim do Getsemane, que se encontra aqui em Mateus 26, 36. É sobre as tentações aqui, quando chegar num resumo desse tema, relacionado às tentações, mas o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, isso daqui já tem umas 2 semanas que eu já tinha feito uma introdução aqui, uma ministração escrita, e é em relação às nossas tentações, mas a tentação a respeito de que da nossa carne, e relacionada a homem, a mulher. E eu vou ministrar aqui primeiramente a primeira parte do que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, depois eu vou entrar com a parte final. Espero que de alguma forma essa palavra venha falar com vocês que estão me acompanhando. Mateus 26, versículo 36. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado de Getsemane. E ele disse: sente-se aqui comigo, enquanto eu vou orar, orar. Acho que todo mundo conhece a história do que aconteceu ali no Getsemane, no momento onde Jesus sentiu as aflições, as angústias. E no versículo no versículo 37, então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Jesus se fez homem ali, sendo um Deus encarnado, mas ele ali estava sentindo todas as aflições que um homem comum como eu e você, como qualquer homem ou mulher sente. E ele se encheu de grande tristeza e de aflição, porque ele sabia o que lhe esperava, né? E no versículo 38 ele disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Jesus ele é onipresente, onisciente. Ele sabe de tudo que acontece antes mesmo das coisas acontecerem. E de fato ele já saberia que os discípulos deles iam abandonar naquele momento ali que ele mais precisava de um apoio. Em nenhum momento ele se sentiu uma pessoa autossuficiente. Os discípulos deixaram ele em alguns momentos ali, não estavam orando com ele, que eu vou chegar no versículo mais à frente, mas tudo aquilo, a força que ele buscou foi em Deus. No versículo 39, ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou-se o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível afastar de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. É aquilo que eu estava ministrando, um pouco mais à frente a gente vai chegar nisso. Difícil foi para ele, um homem que era 100% Deus e 100% homem, saber que os 12 discípulos que estavam com ele ali naqueles 3 anos, naquele momento que ele precisava de um apoio, ele sabia que na verdade o único apoio que ele teria se fortalecer em Deus. E ele sabendo que ele, com um homem comum, que eu queria te atentar nesta mensagem, que a gente não se ache autossuficiente,
porque nenhum de nós somos. É onde muitos caem. E no versículo 40, depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Versículo 41. Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. E Jesus sabia de tudo que ele ia passar ali diante daquele momento difícil, mas ele cumpriu o propósito como um homem. Ele foi do início ao fim e honrou a nós, honrou seus discípulos. E todo mundo sabe o fim dessa história, né? Foi um momento ali que Jesus ele se prostrou ao Pai e ele já sabia o que ele iria passar, mas em nenhum momento as forças dele estavam em homem, né? Porque ele já sabia na verdade o que iria acontecer, que os discípulos não teriam a força de estar com ele ali em oração, e foi um momento que ele se sentiu, humanamente falando, acho que ele deve ter se sentido desamparado, e a única força que acredito que ele sentiu ali foi a força de Deus, e ele sempre botou a força dele em Deus. Tudo que ele fala, se vocês falarem em todos os relatos dele na Bíblia, o meu Pai, o que eu faço é em nome do meu Pai. Então que a gente venha a se atentar que nós não somos autossuficientes, ninguém, do maior ao menor. Que você sempre esteja alerta diante das tuas tentações carnais. A gente vê muito casal, muito homem e mulher casados, não, eu falo como cristão, mas a gente vê também fora do cristianismo. É triste às vezes acontecendo algumas coisas que nós, seres humanos, a gente somos muito complexos. Lidar com algum tipo de traição não significa que você perdoar, que a vida vai seguir normalmente, não segue, porque eu falo do que eu já vivi e eu tentei passar por cima de situação que eu passei diante de um relacionamento que eu tive, e perdoei e tentei e não consegui. No início da minha caminhada cristã foi difícil para mim, mas eu tentei, mas sinceramente eu não consegui. E às vezes a gente busca tantas coisas com propósito, com gana diante de Deus para conquistar, e às vezes a gente joga tudo pro alto num deslize. É isso que eu quero que você se atente em relação a isso, porque às vezes a gente busca para ter um homem ou uma mulher que a gente quer do nosso lado, e no momento de desatenção nossa, e a gente achar, não, tenho força suficiente para estar num ambiente que você sabe que você sozinho não tem força, mas a gente às vezes somos teimosos, cabeça duras, e vamos para lugares que na verdade não deveríamos estar. Tanto os cristãos, claro que eu prego, ministro para pessoal evangélico, os cristãos, mas eu acho que tem algumas pessoas que não são, e às vezes ouvem as nossas mensagens. A mensagem é para todos. Jesus Cristo veio para todos nós, para nos dar uma oportunidade de nos tornarmos homens e mulheres melhores. Mas aqui, falar em cima do que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, porque tem até uma outra introdução aqui, para que a gente não seja tentados. As coisas que vão acontecer a Jesus são uma tentação que poderá abalar até destruir a fé que os discípulos tinham nele. Jesus ali ele estava sozinho. Um homem que ensinou, que se deu o melhor pelos seus discípulos, tentando discipular, instruir eles em tudo, e naquele momento onde ele mais precisou, ele estava sozinho, e ele poderia, caso se colocando um de nós, que a gente somos falhos, somos imperfeitos, e ele que era um homem normal como eu e você, como qualquer homem ou mulher, e ele entendeu o propósito de vida. É o que eu queria te chamar a mensagem, e a gente não somos autossuficientes em nós mesmos. Fique atento aos locais onde você frequenta e não brinque com as tentações. E eu já ministrei até a respeito disso, mas eu sempre gosto de lembrar que tenho certeza que se você começar a exercer esse poder, você vai ver grandes coisas transformando diante das suas tentações, que às vezes as tentações da carne vêm trabalha primeiramente na nossa mente. O que devemos fazer?
o Espírito Santo ministra sempre no meu coração é o poder da gente repreender as tentações, porque nenhum de nós estamos livres delas. É como se tivesse queimando uma carne, né? Porque todos somos tentados. Mas quando você usa o poder da autoridade, em nome de Jesus, para repreender, você pode ter certeza, possa ser que não seja espontaneamente, mas na nossa mente, aquilo que você está sendo tentado em relação a um homem ou uma mulher, que às vezes pode ser um homem casado dentro do teu ministério ou até fora do teu ministério, um homem que é noivo ou que namora, e às vezes você pode sentir uma atração, uma coisa carnal, e às vezes a gente acaba se desprendendo e deixando que isso nos leve até a criar coisas dentro da nossa mente, que a gente se atente que o diabo ele é sujo. E às vezes a gente declaramos coisas que não deveríamos declarar. E aqui, homens e mulheres que são tentados, as pessoas são às vezes comprometidas, o Espírito Santo alerta, não brinque. Por ser tentado, olhar, às vezes a gente sabe que olha às vezes para algumas coisas que não são legais, a gente sabe que não tem força suficiente para lidar. E como eu falo, além de olhar, o pior é que a gente vai, às vezes expressa algumas coisas. E às vezes num deslize, acaba acontecendo que o diabo começa a trabalhar dentro do teu relacionamento. Como assim trabalhar dentro do teu relacionamento? Você está proferindo numa rodinha de amigas, ou numa rodinha de amigos, às vezes você sendo comprometido, isso não é de um homem, da mulher de caráter. Às vezes a gente pode até acontecer despercebido. Pode ser que isso possa acontecer com qualquer um de nós, ninguém está livre disso. Mas é onde o diabo começa a trabalhar na tua mente e às vezes no teu relacionamento. Às vezes um probleminha que acontece dentro da tua casa, dentro do teu namoro, do teu noivado, ou até dentro do teu casamento, te leva em algum momento a ter uma crise. E você pode sair, os cristãos ou não, vou sair hoje, briguei com meu cônjuge, com meu namorado, ou com a minha noiva, vou sair hoje. E justamente aquela situação que você atentou ao diabo, você pode bater de frente com ela ou numa balada, ou numa saída, só vou esfriar minha cabeça. E aí, como que você vai reagir diante de uma situação dessa? Se você em nenhum momento esteve alerta diante dessa situação e repreendeu isso, possa ser que numa situação dessa você vai e caia. E depois você, mesmo gostando da pessoa que está do seu lado, eu acredito que quem ama, uma particularidade minha, quem ama não trai. Mas cada um tem uma definição do que é o amor para cada um, né? Eu, particularmente, quem ama de verdade não trai. Mas dando continuidade, às vezes você vai e acaba, neste momento de fraqueza, acaba caindo. Teu relacionamento está ali, passou por momentos de briga, escutou coisas que não queria escutar, nós sabemos como que é. Às vezes falamos coisas que não deveríamos falar, mas também temos que nos atentar que quando um não quer, dois não briga. Às vezes o melhor é ser sábio e ficar quieto, esperar o melhor momento para conversar. E é nessa hora, voltando ao que eu estava falando, que você pode cair e aquilo que você buscou anos e anos da sua vida, às vezes casado, pai de família, ou às vezes aquele noivado que prestes a casar, aquilo que tu buscou em Deus, que foi um relacionamento lindo que você estava começando com alguém, uma desatenção sua, por se achar tão autossuficiente de você mesmo, você vai e cai. É onde eu quero chamar a tua atenção. Nós como cristãos, todos temos o dever, porque se queremos receber o perdão de Cristo, a graça, que é um favor imerecido, a gente devemos liberar o perdão. Como eu falei no começo, às vezes você vai liberar o perdão para quem está do lado da traição, mas depois para partir para o convívio novamente é difícil renascer um laço de confiança. E claro que é possível, mas tem que ter disponibilidade não só daquele que fez de mudar, mas daquele que também que foi traído ou traída. É um momento muito, muito debilitado, porque eu falo que nós somos muito complexos. Por mais que a gente às vezes tenha
seja bem instruído e bem discipulado. Às vezes tem gente que não vai conseguir, a verdade é essa. Muitos conseguem, superam isso, graças a Deus. Bom seria que todos conseguissem e não caíssem nesse tipo de tentações e acabassem cometendo esse ato. E que o Espírito Santo precisa habitar dentro de cada um de nós, né? Que se a gente der espaço para ele, pode ter certeza que tua mente vai estar bem mais cheia de coisas de Deus, de uma palavra, de um louvor, do que coisas que vão te levar, que possam te levar a cair. Então que você se atente em relação a isso. E que, para mim terminar essa mensagem aqui, que de verdade essa palavra é uma palavra simples, mas que você leve a sério, porque nem eu, nem você, nem ninguém, nem do maior ou menor, a gente brinque com esse tipo de coisa, porque às vezes você pode destruir com coisa que você tem buscado e vai se arrepender pro resto da tua vida. Porque a gente sabe do que a gente está falando, porque que você se atente em relação a isso. Não existe ninguém autossuficiente. A única autossuficiência que pode existir em nós é quando nós se permite dar ouvido ao Espírito Santo e não às tentações voltadas à carnalidade. Que você entenda, se você estiver passando por essa situação ou já passou, é tempo de você se alertar, é tempo do Espírito Santo blindar os seus ouvidos e a sua mente de coisas que vem te afastando e te levando a tentações, e que essa palavra de alguma forma possa te trazer uma visão espiritual. Que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.